Você só precisa de 100 mil reais para você se tornar milionário. E não é papo de coach de finanças, é simplesmente a lógica e a velha matemática, tá bom? Trazendo aqui pro jogo. E eu sei que muita gente vai falar assim, cara, você quer falar para pobre juntar dinheiro, você quer falar pro médio brasileiro juntar dinheiro. Eu sei que, cara, isso é um pouco fora da realidade, parece que eu vivo num mundo utópico. Eu sei que mês que vem você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, você comprar o leite do seu filho, e muitas vezes você fala assim, cara, Carlos, pra mim é impossível, inviável eu investir. E eu vou concordar com você, por isso eu quero trazer uma visão um pouco mais realista, e não simplesmente eu pegar uma calculadora de juros compostos, como a HP12C, te mostrar um cálculo aqui e falar, invista X por mês, que você em Y tempo vai atingir aí o resultado que você quer. A ideia não é essa, cara. A ideia é ser totalmente realista. Bom, pessoal, a primeira coisa para você se tornar investidor, você deve entender qual é a coisa mais importante da sua vida, tá? Eu sempre faço uma pergunta que acho que essa pergunta eu me torno até chato fazendo ela, que é quanto que vale todo o seu dinheiro no último dia da sua vida, cara? Quanto que vale todo o seu dinheiro no último dia da sua vida? Muitas vão responder nada, né? Cara, então você concorda comigo que tempo, ele é mais importante que o dinheiro na hierarquia de valor. Ou seja, cara, se você quer ser bem sucedido, você deve ter mais tempo. Tempo para aproveitar sua família, tempo para fazer um hobby, tempo para fazer o que for, o que você achar que é divertido, o que te enche de prazer e te enche de felicidade, porque a gente tá na Terra para isso, tá? Por mais que muita gente fala assim, todo mundo que procura felicidade ou procura desejo está errando, na verdade não. Você pode até ser um empreendedor e adiar muitas recompensas, mas no fim é uma recompensa. Todo mundo está procurando algum tipo de realização de desejo. Então tá tudo bem, tá normal. Só que eu acredito que quanto mais tempo você tem, quanto mais você é dono do seu tempo, mais feliz e realizado você é. Só que muita gente não conseguiu enxergar isso com clareza. Porque a gente vive num mundo perdido, num mundo de mídias sociais dizendo o que você deve fazer, no que você deve consumir, de quem você deve ser, e várias pessoas replicando uma vida medíocre, e uma vida medíocre, pessoal, não é uma vida simples. Uma vida medíocre é uma vida sem propósito, tá? Então, o que eu quero trazer, primeiramente, a visão, é você entender isso. O quanto que o dinheiro é como ferramenta e não como algo para o seu ego ou alimentação de algo materialista, e sim uma utilidade para você executar o teu ser espiritual, para você executar os seus desejos de vontades mesmo internas. Então você está pegando dinheiro, que é algo material, e transformando em algo imaterial, que é a tua felicidade, que é as emoções que você vai sentir com a sua família. Então é essa visão que eu quero trazer. Tá? A primeira coisa para você quebrar esse conceito, você não está juntando dinheiro para levar pro caixão, você está juntando dinheiro para sua felicidade. E você vai ter que quebrar crenças, paranoias ao meio a isso, porque muitas vezes você vai achar assim, cara, tá, tô juntando grana, mas aí eu morro amanhã. Esse é o pensamento mais comum do brasileiro médio. Cara, a probabilidade que você esteja vivo, é por isso que a maior parte das pessoas, elas vivem na mesma, porque elas estão vivas. Elas ficam fazendo, deixa eu comprar esse carro do meu sonho, deixa eu comprar essa moto do meu sonho, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Aí o fulano continua vivo no outro ano para pagar a prestação, e ele se fica enrolado cada vez mais. Essa é a realidade do brasileiro. Então, cara, seja real com você mesmo, tá? Viva em propósito de fazer algo significativo na sua vida. E eu acredito que algo significativo para todos é ter tempo, porque é o ativo mais valioso que a gente pode ter aqui em Terra, tá? É ter tempo para aproveitar o que a gente realmente quer. Dito isso, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em 3 momentos. Momentos onde eu falo da vida simples, momentos que eu falo que 100 mil reais é o maior desafio, e eu encerro mostrando como você faz esse tipo de investimento, como é que você trilha esse caminho. Vamos lá. Primeira coisa é a vida simples. Muita gente acha que ter uma vida simples é você ser medíocre. E na verdade não, cara. Acho que as pessoas mais felizes, elas são as que têm a vida simples. E as pessoas mais ricas financeiramente, em termos de liquidez, são as pessoas que têm vida simples, tá? Muita gente pegou e diminuiu, colocou como pequeno, colocou numa caixa quem tem uma vida simples. E na verdade quem tem uma vida simples tem uma vida extraordinária. Uma vida que não precisa de aprovação social, uma vida que você não enche o teu quarto de um monte de supérfluo desnecessário. Você tem simplesmente, você usa tudo como ferramenta para te exercer. Você não é escravo das coisas. Assim como Aristóteles fala, a pior coisa é um homem que ele custou muito tempo para ter algo e custa o dobro ele manter aquilo. Ele é um escravo do próprio desejo dele, né? Ele é um escravo do próprio desejo dele. Ele não tá usando o desejo dele como a soma do eu dele. Ele tá usando o desejo dele
chicoteando ele. Que é quando você financia um carro, quando você financia uma casa, tá? Lógico, existem momentos que isso se torna viável. Mas existem momentos que não, que é literalmente escravidão. Então eu acho que você tem que saber balancear isso. E a vida do homem simples é o homem que entendeu que os maiores prazeres da vida não está em conquistar algo material. Ele usa o material como ferramenta e os maiores prazeres da vida tá ele se tornar alguém. Se tornar alguém desenvolvido intelectualmente, se tornar alguém melhor fisicamente, melhor espiritualmente, melhor como pessoa. Pô, deixa eu desenvolver meus valores, deixa eu desenvolver minhas virtudes. Ele entendeu isso. Por isso ele não precisa do material para somar ele, para somar o vazio dele, para somar a inexistência dele. Porque quando um cara tem algo a oferecer, ele não precisa do material, ele não precisa de um carro bom. Por mais que ele possa ter, um homem simples ele pode ter um carro bom. Não há problema nenhum a isso. Não existe a eliminação do materialismo. Não é porque eu sou simples que eu não posso ter uma BMW. É porque eu não preciso da BMW. Eu não preciso da BMW para compor uma imagem. Eu compro se eu quero. Eu compro se faz sentido. Eu compro se é uma ferramenta. É isso que eu quero que vocês tenham como noção, tá? Porque tá tudo bem, cara. Tá tudo bem você morar num bairro de classe média, você ganhar mega bem e você continuar com uma vida simples. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meu irmão, tá bom? Eu acho que você tem que ter essa visão, porque se você for um cara que você achar que evolução na vida é evolução material, você nunca vai ser rico, tá? Você nunca vai ser rico. Você sempre vai ficar dando um passo conforme sua renda aumenta. E você não vai ser rico, porque a riqueza, pessoal, ela tá aqui. É um complô, ela não é só material. A prosperidade, ela é uma somatória de coisas. Ela não é simplesmente o lado financeiro. Eu acho que isso tem que ficar muito claro e muito garantido dentro de você se você quiser ser um investidor de sucesso, se você quiser juntar 100 mil reais. E eu digo, 98% da população não vai juntar 100 mil reais, cara. Não vai conseguir ter esse recurso, tá? Então eu quero que vocês tenham uma visão muito clara perante isso. E vida simples é o seguinte, cara. Você vai pegar e você vai ter que eliminar todos os desejos assim, do seu ego que elimine a sua liberdade. É simplesmente isso. Acho que a gente pode finalizar com essa frase. Bom, segunda coisa, 100 mil reais é o maior desafio. Não vai ser fácil e é a maior fronteira você cruzar isso, porque vai vir muitas coisas no caminho. Desde o momento que você nasce, independente do ponto de partida, eu não sei de onde você está me assistindo, se você nasceu de classe média, classe baixa, classe alta. Cara, os 100 mil reais vai ser o maior desafio, porque não é as pessoas que elas te impedem, não é as pessoas que são ruins, é simplesmente o ambiente, a forma, a cultura, ela te empurra pro consumismo exagerado, exacerbado, que não precisa. Então não é as pessoas, não julguem um leão por ele comer a zebra, não julguem um leão por ele comer a zebra. Simplesmente olhe a sua volta, racionaliza e entende o que é pra você, tá? Muitos vão falar assim, cara, vamos gastar no churrasco, vamos gastar na bebida, vamos gastar no xixi, sei lá, não sei, cara. O cara vai querer criar várias formas pra te ensinar a viver a filosofia dele, que é a filosofia de gaste, que eu posso morrer amanhã. Fuja dessa filosofia, se enfie numa caverna se necessário, desenvolva outras amizades se necessário, mas não deixe se levar por esse pensamento, porque a pior coisa que a pessoa pode te roubar é tempo, irmão, e sonho, tá? Marco Aurélio já falava isso. A pior coisa que a pessoa pode roubar é tempo e sonho. Então, você tem que se cercar de um ambiente vencedor. E por isso a gente tem a comunidade Fundamentos, tá? Que tá o link aqui na descrição. Por conta disso, cara, uma comunidade gratuita de diversos investidores, para te trazer essa visão. Então, vou ser bem claro com vocês, pessoal. Os 100 mil reais é o maior desafio, não um desafio financeiro, tá? 500 reais por mês, cara, corrigindo aí mais do que a inflação com ganho real de 0,8% ao mês, você tá em 10 anos você juntou esses 100 mil reais. Aí você vai falar, 10 anos é muito, 10 anos é nada. 10 anos não é nada dentro da tua vida, cara. A expectativa de vida aí, tem criança no Japão que tá nascendo com expectativa de vida de 100 anos. O que é 10 anos? Entendeu? E você vai demorar outros 19 anos para juntar teu primeiro milhão. Por isso que eu falo que todo mundo que junta 100 mil fica milionário. Entendeu? Você vai continuar investindo ali seus 500 reais por mês, você vai bater 1 milhão. E não é 1 milhão, o 1 milhão que não vai ser nada daqui da frente. Vai ser o que 1 milhão comprar hoje, daqui a 30 anos. E se ele for 5, 7, não importa. Ele vai ter o mesmo poder que o que 1 milhão comprar hoje. Então isso que é legal, que eu tô trazendo para vocês. É realmente, de fato, 1 milhão em poder de compra. Então você consegue atingir isso. Só que a maior barreira, ela não é a financeira. Se engana quem acha que é a financeira. Você vai... Cara, quando você tem um objetivo em mente, você vai fazer tudo para aquilo. Da mesma forma quando você tem um filho. Imagina, você teve um filho, você foi lá na tua adolescência e acabou engravidando uma menininha. Tô dando um exemplo mais retardado possível. Adolescência não, vamos colocar mais 18, né? Pra não dar BO. Você acabou engravidando alguém.
cara, você vai ter que assumir aquelas consequências, você vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer um Uber, vai ter que fazer um bico, você vai dar teu jeito. É a mesma coisa quando você tem um sonho, cara. Você vai dar seu jeito, entende? Você vai fazer acontecer. Cara, R$ 500, vamos supor que você já tem um trabalho convencional, você fala, não tenho R$ 500 por mês, você vai começar a fazer um Uber para sobrar esses R$ 500 e investir. Você vai entrar num concurso, você vai fazer alguma coisa, você vai dar seus pulos, você é homem. Você tem sonhos, você tem que realizar eles, entendeu? Então essa que é a ideia. Você vai dar um jeito. O problema não é o financeiro, o problema é simplesmente psicológico, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Morgan Housel, que escreveu a Psicologia Financeira e a Arte de Gastar Dinheiro. Ele fala, cara, o maior problema é emocional a respeito do dinheiro, porque a felicidade, inclusive, não tem a felicidade e a correlação entre ganho, né, o quanto que você ganha com felicidade, inclusive não tem a ver com quanto que você ganha, e sim como você gasta teu dinheiro, porque tudo é emocional. Então, cara, você precisa ter o teu emocional muito bem desenvolvido para você não sair dos trilhos. Esse é o maior desafio para chegar nos R$ 100.000. Não é financeiro, acredite em mim, tá? Feito isso, cara, você só precisa calcular o quanto que você consegue guardar por mês e os juros compostos, que é o juros sobre juros. Então imagina assim, se você dever no teu cartão de crédito, não vai virar uma bola de neve? Exato. Dentro dos investimentos, vira uma bola de neve ao seu favor, tá? É simplesmente isso, os juros compostos. E com o passar do tempo, você vai conseguir, com R$ 500, em 10 anos, juntar seus primeiros 100 mil. Você pode se desfazendo de algumas coisas que você não acha necessário. 13º você investe. Então é muito mais rápido do que você imagina. Você pode chegar em 8, inclusive, anos. Geralmente, as pessoas chegam muito mais rápido do que elas imaginam, tá bom? Porque quando fica com esse foco de investimento. Agora, para finalizar o vídeo, eu quero quero falar de um cara muito bom, que era um cara que estruturava a dívida de alguns países, né, que estavam muito enrolados, que é o David Sensor. Acho que eu falei certo o nome dele. Bom, esse cara, ele desenvolveu uma filosofia de investimentos, do qual a asset allocation é mais importante que o stock picking. Eu vou explicar o que é esse palavrão, tá, pessoal? Estrutura de carteira é mais importante do que você escolher um ativo individualmente. Você escolher um CDB, que é emprestar dinheiro para o banco, você escolher um título público, que é emprestar dinheiro para o governo, você escolher uma ação, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil. Aí o que é a estrutura de carteira? É os picados, tá? Como que você coloca e desenha essa pizza? Qual que é a participação dessa pizza? Vou colocar 25% aqui em renda fixa, emprestando meu dinheiro para os bancos, vou emprestar um pouquinho para o governo americano, vou comprar algumas ações da Apple, da Nvidia, vou me expor à bolsa americana, sei lá, 25% dessa fatia vai ser o S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vou colocar um pouquinho em Bitcoin, vou colocar um pouquinho em ouro. Então, a estrutura da carteira, ela é muito mais importante, inclusive ela representa, no estudo dele, né, no estudo dele ele mostra aqui, que representa cerca de 90% da rentabilidade. Ou seja, 90% da rentabilidade da sua carteira vai vir disso, vai vir da estrutura dela, e não da escolha individual do ativo. Então eu acho que isso fica muito claro e vocês entendem como é simples investir. Apesar que eu sempre falo, se você é um cara muito culpado e não tem tempo para estudar, terceirize isso para um profissional. Isso não é para mim, eu gosto de cuidar das minhas finanças. Tá, tudo certo, fé em Deus. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. Passe esse conceito de vida simples, entenda seu propósito, entenda que tempo é um ativo importante, entenda que chegar nos R$ 100.000 é mais emocional do que financeiro, e por fim, invista em estrutura de carteira, monte Bitcoin, ouro, enfim, de formas gerais. Bom, é isso, pessoal. Abraço, beijo no coração de vocês. Eu espero que tenha ficado muito claro o conteúdo desse vídeo.